tarde a todos. É com felicidade que a gente retorna à cidade de Piauí e para trazer um tema muito interessante e muito importante para nós. Jesus traz para a gente assim em João: ainda um pouco e não mais me vereis. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Consolador prometido. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Convém que eu vá. Importante instrução e orientação para nós que ficamos, para que possamos desenvolver por nós mesmos o nosso crescimento. Jesus, Senhor e Mestre, esteve aqui, exemplificou, orientou, multiplicou pães e peixes, curou as nossas chagas. Mas convém que eu vá. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Se eu não for, não tem como o Consolador chegar. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então Jesus já talvez previsse que seria desempenhar o seu ensinamento por falta de maturidade nossa de compreensão e entendimento. Por não estarmos maduros para replicar, reproduzir e vivenciar o que ele disse e viveu aqui conosco. E isso é claro na história, nós vimos isso, presenciamos também e relembramos sempre em filmes, literaturas. O Consolador prometido é a terceira revelação à humanidade. A primeira e grande revelação foi a lei de justiça com Moisés, tendo a parte divina os 10 mandamentos. Nós tivemos a segunda e grande revelação à humanidade, que foi a lei de amor, personificada por Jesus. Encerrando o mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, antes de deixar o orbe, ainda diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Trazendo o referencial de amor para a pessoa dele. Nosso guia e modelo, como traz o livro dos Espíritos. Aí também representando que o referencial de amor deve ser exemplificado como ele deixou. Porque o entendimento de amar a nós mesmos ainda é um tanto quanto equivocado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Em capítulo 16 de João, versículo 12. Não disse tudo, o que disse até então foi mal compreendido e interpretado, mas a gente não suportaria mais. Então, para que o Consolador prometido, a terceira e grande revelação à humanidade, pudesse vir, foi dado um tempo para que a ciência pudesse progredir, prosperar, para que a nossa capacidade de raciocínio e abstração também, para que pudéssemos estar prontos para entender aquilo que até então nós não suportaríamos ouvir. E a terceira e grande revelação, Consolador prometido, a doutrina espírita, a verdade,
precisa realmente de maturidade interna para a gente aceitar, compreender e tentar vivenciar. Porque nada mais é do que a verdade a respeito de nós mesmos. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça-nos ter agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessária que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Frase que Jesus encerrava as suas parábolas. Agora, a missão dos Espíritos é abrir os olhos e os ouvidos. A capacidade de percepção. Ver e ouvir para entender. Ver e ouvir para sentir com o coração. Por que vós tendes o coração endurecido? Porque ouviram o mau grado? Fecharam os vossos olhos? Então, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, mas compreendam com o coração e eu os cure. É a proposta do Consolador prometido. Voltarei para vós, disse Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Estamos com 150 anos, de comemoração do Evangelho segundo o Espiritismo. O advento da doutrina espírita, 154 anos. Não é isso mesmo? Isso. Para que a gente possa lembrar de tudo o que Jesus disse e aprender muito mais. E nós temos esse Consolador dentro de nós, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ainda estamos buscando orientações externas, estimulados de maneira externa, para que dentro de nós o reino de Deus se estabeleça. E já começamos a trabalhar o Consolador dentro de nós, quando aprendemos a ler, a compreender e interpretar as dificuldades da nossa vida, as nossas aflições. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, o conhecimento espírita faculta a gente a entender por que estou tão aflito. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu sou assim? O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Ensinos claros e sem equívocos, objetivos e diretos. Ao tempo de Jesus, ele ensinava a multidão com parábolas, mas a vós, os discípulos, os ensinamentos eram claros e diretos. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Agora, se a gente for pensar dessa forma, a nós é dado agora entender os mistérios a respeito da vida espiritual. Porque nada existe oculto. Está tudo revelado. Nós é que temos véus de incompreensão, véus de mal entendimento, véus de falsear o sentido de uma lei por interesses e conveniências. E Jesus, naquela época, já dizia: ai de vós, escribas e fariseus, né? Hipócritas. Agora é o momento do Consolador retirar o véu para que a verdade se estabeleça e console. A melhor proposta é o consolo pela verdade do que o consolo pela ilusão. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Restabelecidas no seu verdadeiro sentido serão todas as coisas. A felicidade se dá pelo restabelecimento de tudo como convém ser. Ordem, disciplina e ordem. Olhai, orai e vigiai. Devemos ter atenção. Amar ao conhecimento é no sentido de compreender, acatar e praticar. O restabelecimento, ele é sofrível, mas o final dele é glorioso. A gente costuma muito ilustrar com o aparelho ortodôntico, quem já viveu essa fase, alinhar os dentes para um sorriso maravilhoso. É sofrível, porque tem que apertar, às vezes retirar o dente do lugar e vai ajustando, mas a pessoa vai perseverante até o final, porque o final é um sorriso maravilhoso. A felicidade é o mesmo processo, porque para o orgulhoso é sofrível ser humilde, mas é necessário restabelecer o sentido de todas as coisas para que a luz se faça. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como nos considerarmos felizes por sofrer se não sabemos por que sofremos? O sofrimento, muitas das vezes, a gente busca atenuar. A gente compra um analgésico, a gente toma um chazinho, a gente vai ao médico, a gente faz cirurgia. Mas o sofrimento moral é outra proposta. Então aqui o Evangelho traz para a gente assim, o Espiritismo. O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores, a destinação da Terra onde o homem expia o seu passado. Então estamos reencarnados. A causa da aflição vem de outra existência. Porque eu não fiz nada para isso, por que isso está acontecendo na minha vida? Ou, muitas das vezes, a causa está na vida presente. E essa a gente consegue saber, perceber e lembrar. Alguns querem esquecer o passado presente. Não podemos tentar esquecer esse passado tão vivo desta existência para ele voltar na vida seguinte em forma de mais aflições. Vamos tentar começar a resolver aqui, porque a destinação da Terra, prova e expiação com X que doutrina espírita fala, é expurgar, reparar. Alguns falam buscar o puro, né? buscar
Alguns falam sofrer. Alguns falam pagar. Eu prefiro falar corrigir. Tudo são palavras, né? Mas as palavras têm um peso, né, pra gente. Não reencarnamos para sofrer, reencarnamos realmente para corrigir, reparar, no sentido da purificação. Então estamos num planeta, saindo da fase de expiação e provas, já a caminho de um mundo regenerador. Então o entendimento da reencarnação, já na base desses dois pontos, consola. O propósito dos sofrimentos como crises salutares que conduzem à cura. Mesmo sem o conhecimento da doutrina, alguns passam por dificuldades tamanhas que a gente encontra de repente com essa pessoa ali na esquina, como ela está diferente. E a gente procura investigar, mas o que aconteceu com você? E ela diz assim, se eu te contasse a minha vida, o quanto eu sofri, como foi difícil, mas como ela ficou mais saudável, como ali restabeleceu-se um processo de cura, porque ela ficou mais humana, até mais simpática, mais agradável, mais simples. E é assim que a gente vai passando pelos processos, mas na inconsciência não, a gente não quer saber por quê queremos. Então convém investigar e querer saber para empreender esforços diferentes, para empreender esforços mais produtivos, porque a dor e a aflição nos abate às vezes, né? Só às vezes. O Espiritismo mostra como uma depuração que assegura a felicidade às existências futuras. Então, a aflição como uma depuração que assegura a felicidade nas vidas futuras. Aqui e agora já estamos construindo a nossa vida futura. Né? Então, a idade do corpo físico é uma idade de um corpo físico. Mas tudo que aprendermos, nós vamos levar para a outra existência. Então, aqui e agora já estamos construindo a nossa vida futura. O homem compreende que há mérito por sofrer e considera o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajudará no seu adiantamento e o aceita sem murmurar, como o trabalhador aceita o trabalho que deve lhe render o seu salário. O Espiritismo dá uma fé inabalável no porvir e a dúvida pungente não mais toma conta da sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde na vastidão e no esplêndido horizonte que a abraça. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Então, alguns dizem, o espírita gosta de sofrer. Não, eu não. Não, o espírita, ele entende, ele busca e investiga. E é um processo o sofrimento. A culminância é a felicidade, gradativamente a felicidade. Eu fui católica há um tempo da existência, então o que acontece? Tinha uma companheira que tinha um câncer. Mas aquilo era terrível, eram dores que nem medicamento resolvia, e ela cantava no coral da igreja. Então, quanto mais doía, mais ela cantava. Quanto mais doía, mais ela cantava. Eu achava interessante porque a energia que ela produzia para quem ouvia não era sofrível. Ela deixava a gente com uma vibração tão alta que ela recebia alívio nesse momento. Isso é inteligência? Então ela era católica, isso não importa. É o saber e o compreender como convém. A prática do amor ao próximo nos alivia tanto. A gente aprende tanto.
E isso ela deixou para mim como marca. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Fé raciocinada é a proposta. Um sentimento de fé que raciocina e busca entender por quê. Por mais que a gente estude, às vezes a gente volta e olha para trás, poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente. Mas o que foi, eu tenho que olhar para frente e dizer: posso fazer melhor e posso fazer melhor. Olhar para trás com o conhecimento de agora e ver que talvez não tivéssemos condição e nem maturidade para responder como convinha, mas daqui para frente, doutrina espírita não trabalha culpa, trabalha aprendizado, libertação pelo conhecimento da verdade. Não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que já vivíamos deixou marcas e experiências. Foram momentos bons, nós tivemos realmente muito bons, e foram momentos de luta e desafio. E não vamos deixar de ter momentos de luta e desafio. Não vos deixarei órfãos. Conhecimento já veio, 154 anos de doutrina espírita. Já conhecemos sobre a terapêutica espírita, o passe, a água, o fluido, o tratamento. A prece. Senhor, ensina-nos a orar, disse os discípulos. João Batista já havia ensinado. Mas, vendo Jesus orando, eles perceberam algo diferente. Ensina-nos a orar. Foi um pedido, uma demanda do aluno. E essa necessidade nossa de conversar com Deus, ela é muito grande. E nós sentimos isso. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pelo sem fio do pensamento, a gente entra em comunicação. A gente estabelece uma sintonia que favorece a intuir de nós o melhor, porque a inspiração que vem, ela é muito boa. Nos envolve, nos ampara e nos protege. Fé que consola pela esperança. E Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, traz assim para a gente: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Por quê? Porque os fracos, os sofredores e os enfermos não têm mais necessidade de dissimular, de falsear, de manter aparências. O orgulho ali já foi muito abatido. Estão receptíveis, aptos, abertos a algo novo. Então os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o guia e o poder.
me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. A proposta é passar pelo Cristo. Passar pelo Cristo, a gente entende que é o processo da crucificação. Tomai o meu jugo. O jugo é a observância da lei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei. O jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A lei é suave. E ela às vezes parece não ser, porque nós atuamos na lei. Então, conforme a nossa atuação na lei, é o retorno, não é assim o princípio da lei de causa e efeito? Lei, causa e efeito. Conforme é a nossa atitude, será o retorno. Mas, passando pelo Cristo, vinde a mim, vai ser suave. Porque a observância da lei nos impõe como dever o amor e a caridade. Essa imposição a gente pode convém traduzir como necessidade, porque é uma palavra também que já foi muito modificada pela nossa imposição orgulhosa vivida em lideranças e lideranças, né, na história dessa humanidade que a gente participa, mas não é esse o formato. É a necessidade da observância da lei que nos impõe, que coloca como necessidade o cumprimento do dever. E o dever traz para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, que na linha dos sentimentos, ele é muito difícil de se cumprir, porque está contrário com os nossos desejos. Só que ele fala o dever do amor e da caridade. O que é o amor? O que é caridade? Quando a gente estuda com a juventude, a gente sempre pergunta assim, porque a gente esquece, né? Deixa eu pegar um dicionário para mim. Paulo trabalha assim para a gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, não nada servir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu nada servir. Amor é caridade. Paulo traz que caridade é a reunião de todas as qualidades do coração. E Jesus entende a caridade assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é amor. É a observância dessa lei e o dever de cumprir com essa lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. Simples. Difícil de se cumprir por estar em antagonismo com os desejos do coração. Olha onde está batendo o problema do dever, o egoísmo. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em tomar as suas más tendências, culminando na sua transformação moral. Pede esforço. E o esforço, à medida que a gente vai ganhando em hábito, ele tende a ser menor. Uma pessoa virtuosa, como traz Pastorino, é uma pessoa que empreende esforços, tem de virtus, aquele que tem força. Não está pronto o virtuoso. O virtuoso só está fazendo mais força, mais esforço, mais esforços do que aquele que ele também começou. Ele não está pronto nem preparado, não. Disciplina, disciplina, disciplina. São orientações. Pensa, colocar para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Imagine para a gente. A gente pensa que Chico já estava pronto. Não. Só ele sabe a atividade dele, né? Como só nós também sabemos da nossa.
mas é aqui que começa, dentro de cada um de nós. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. O corpo suporta mais. Gente, um coração que bate então melhor. A gente pensa em respirar alívio, repouso ao espírito, prática do dever. Bem-aventurados os aflitos, traz Jesus para a gente na bem-aventurança. É nesse processo, bem-aventurado é aquele que cumpre o dever, mesmo ainda passando pela aflição. A prece e a oração convém pedir força para que a gente possa respirar melhor, ter um coração que bate melhor e poder repousar em plena aflição. Porque ela faz parte da correção. E a aflição ela é proporcional às imperfeições morais. Quanto menos imperfeições morais, menos aflições teremos. Ah, mas por que isso? Jesus não tinha imperfeição moral. Chico não tinha, mas sofreu demais. Aqui disse que não. Chico estava em um processo também de finalização de encarnação, mas dá exemplo. E eu posso dizer que aquele que produz muitos frutos é o mais apedrejado. Que é um provérbio, me parece em dúvida. A árvore que dá mais frutos é a mais apedrejada. É o fruto mais requisitado. E pedem frutos de nós, em plena aflição. Os frutos do Cristo. Olha só que interessante. E é no momento que chega e é pedido, não é hoje não, gente, amanhã. Não, é quase que 24 horas. É pedido da gente dar frutos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Nossa, você está tão diferente. O que houve com você? Ah, se eu te disser como é que foi minha vida. O espírito foi muito golpeado. Está lavando agora, essa roupa do espírito é lavada no tanque mesmo, gente. A gente pega a roupa e bate até esses tanquinhos, essas máquinas muito suaves, né? E fica de molho, A depuração do espírito, como foi colocado aqui, o processo de reparação, são golpes que a gente assusta. Mas, quanto mais golpeado é o espírito, mais forte ele vai ficando. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai do fundo de vossos corações, Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras, eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. E nós recebemos a doutrina espírita em 5 obras básicas, nos orientando e fazendo com que a gente elabore raciocínios através dela. A doutrina espírita é de origem divina, a elaboração dela é fruto do trabalho do homem. Agora pede esforço do raciocínio em busca de compreensão, eleve o seu padrão mental, busque entender, faça preces, você é um espírito reencarnado. A gente reencarna para aprender a viver como espírito. Parece um contrassenso, mas não. É um trabalho quase que praticamente lúdico, né? Assim que a gente faz com as crianças, tem que brigar com jogos pedagógicos, com dadinho, com massinha. A reencarnação é pedagógica. É um corpo que sinaliza, que mostra, que representa nele aquilo que o Espírito traz. Ah, de onde que veio isso? E essa doença, essa enfermidade? E essa rigidez? E essa preguiça? De onde vem isso? Do Espírito.
Então, o corpo físico, ele é altamente pedagógico para aquele que saiba ler os seus sinais. Porque se o corpo for só para cultivar a beleza, fica difícil. Né? É um corpo tão bonito, a gente quer cuidar, tratar, né? Aí os excessos se perdem. Cuidar do vosso corpo, mas também do vosso espírito. Orientação. Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, com certeza, com o tempo vai acabar, né? Todos os brinquedos de criança, eles estragam, acabam, né? Com bom uso, né? Porque criança quebra o brinquedo. Como nós encontramos adultos estragando o corpo, com os desejos do coração, com tanta adrenalina e com tanta vaidade, que tem gente aí saradão, morrendo de ataque cardíaco. Vinde a mim. Eis aqui, venho até vós, porque me chamastes. E a gente quer agradecer, né, a participação e a atenção de vocês e encerrar o nosso estudo com essa música, o Time da Bandeira.